Bom, galera, nesse terceiro vídeo nós vamos focar, mais nas mudanças cotidianas, práticas da vida, do dia a dia das pessoas que têm relação direta com esse processo da Revolução Industrial, No vídeo anterior a gente falou das características dessa primeira revolução, os setores produtivos, por que a Inglaterra, se mantém ali como um status, de potência industrial nesse primeiro momento, nessa primeira etapa da revolução. E agora a gente vai trabalhar justamente como essa revolução ela vai afetar a vida cotidiana das pessoas, mudar hábitos, mudar costumes, mudar a forma de trabalho, mudar a geografia das cidades, enfim. É isso que a gente vai discutir agora, tá? Bom, como eu disse, a revolução ela não ficou restrita só ao sistema produtivo, Outras áreas da vida humana foram afetadas diretamente pela Revolução Industrial, principalmente os transportes e as comunicações. As comunicações já na segunda fase da Revolução Industrial. Telefone, rádio, são inovações tecnológicas que são inseridas na segunda Revolução Industrial, assim como o automóvel, o avião. Aqui, quando eu falo de mudanças relacionadas aos transportes, vamos destacar principalmente os barcos e locomotivas a vapor, que foram uma grande mudança na relação de transporte do mundo, na logística do mundo. Então, cara, pensa, até 200 anos atrás, isso no ponto de vista da história, é pouco tempo, basicamente o mundo, o transporte terrestre do mundo inteiro era feito sob tração animal, usando cavalos, carroças, carruagens, ou outros animais, carro de boi, enfim, muares, enfim. Mas basicamente o transporte era feito dessa forma. Então agora imagine você, a dificuldade de você fazer uma viagem de 50, de 60 quilômetros, uma viagem que hoje você faz em meia hora, em 45 minutos, você faria fazer essa viagem em 2 dias, cara, Agora imagine uma viagem mais extensa ainda, uma viagem de 1.000 quilômetros, de 800 quilômetros, a dificuldade que isso era, Outra questão, transporte marítimo. Basicamente, até meados do século, até as primeiras décadas do século XIX, você tinha como principal meio de transporte marítimo o barco à vela, Atravessar o Atlântico, essa viagem Europa-América, por exemplo, ela demorava 45, 47 dias de viagem, As embarcações eram de madeira, ou seja, muito mais suscetíveis às intempéries climáticas, a encalhar, enfim, Os acidentes, os naufrágios eram muito constantes também. Então, imagine você a mudança que a introdução dessas duas tecnologias, a locomotiva a vapor, Essa fotografia aqui, ela é interessante. Essa locomotiva, ela está em exposição, na estação ferroviária de Goiânia, que fica ali na Praça do Trabalhador, na cidade de Goiânia. Para quem nunca visitou, ali onde é a Feira Hippie, lá hoje a estação não funciona mais, é um centro cultural, houve uma revitalização recentemente naquela região, mas durante muito tempo essa locomotiva foi um mocó de mendigos, Então a galera morava aí dentro, fazia outras coisas também. Além então da locomotiva, você tem a utilização, esse daqui, os primeiros modelos de barco a vapor, Inclusive esse mecanismo, essa hélice aqui, que impulsiona o barco, um mecanismo muito sugestivo dessa primeira geração de barcos a vapor, Mas o que isso quer dizer? O que é isso? Que mudança que isso faz? A locomotiva a vapor. Os primeiros modelos, eles não eram muito velozes, Circulavam ali em média de 35 a no máximo 50 km por hora. Você está falando, pô, professor, vai devagar demais. Mas, cara, em 10 horas você cobriu uma distância de 300 km. Distância essa que para você percorrer você gastaria aí 5, 6 dias de viagem a cavalo, Lembrando que uma locomotiva ela poderia transportar nos primeiros modelos aí, em média de 8 até 10 vagões, uma média de 300, 400 toneladas de produtos e passageiros e mercadorias.
Uma carroça não transporta isso, né? Então, olha o salto logístico, né, de velocidade que nós temos aqui com a introdução dessas tecnologias. Nem preciso falar da questão dos barcos, né? Uma viagem de 47 dias que era feita por um barco à vela para atravessar o Atlântico passa a ser feita em 17 dias, um terço, né, do tempo com um barco a vapor, os primeiros modelos. Ok? Então, os barcos a vapor com cascos de metal, né, tinham uma capacidade de carga muito maior. Então, obviamente, você tem aí uma revolução na logística. O mundo, como a geografia fala, né, o processo de globalização ele vai se intensificando. O mundo vai se tornando menor. Tá? Inclusive, nós temos uma obra maravilhosa da literatura, né, que fala sobre isso, é A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne, né, que é um exemplo muito bacana de você ver como essas inovações tecnológicas permitiram essa façanha, né, no século XIX. E hoje você dá a volta ao mundo em horas, um jato aí, né, desses aviões aí, Boeing 747, Airbus, né, você consegue dar a volta no mundo aí em algumas horas, em dezenas de horas, né, 40, 44 horas de voo, você consegue fazer essa circunnavegação no planeta, vamos dizer assim, né. Um outro salto aqui que nós temos que destacar também na Revolução Industrial foi o salto da difusão das ideias, né? A indústria também atingiu a indústria de impressão de livros. Os livros se popularizaram, se tornaram mais baratos, a população se alfabetizou, né? Então você tem principalmente na Europa e nos Estados Unidos, ao longo do século XIX, esse processo do maior número, cada vez mais de pessoas que passam a ler e consumir jornais, revistas, livros. Então a indústria editorial ela se consolida. E se você tem mais gente lendo, né, você vai ter mais ideias circulando. Então isso é muito interessante. O conhecimento que demorava décadas, né, para sair da Europa e chegar na América, por exemplo, estou falando das ideias iluministas, né, de estilos literários, como existe um delay muito grande, vocês acho que estudaram isso na literatura, agora esse delay é cada vez menor, né? O movimento romancismo, por exemplo, que foi muito forte na primeira metade do século XIX na Europa, ele chega no Brasil já na segunda metade desse mesmo século, tá? Então o tempo ele diminui, a circulação das ideias ela se torna mais presente. Isso é uma revolução, cara, né? O acesso à informação, o acesso à educação, há um encurtamento das distâncias consideráveis aqui. Isso é um traço importante dessa revolução, sem dúvida alguma, tá? Bom, a gente vai falar agora de outra questão, que é a condição dos trabalhadores durante a Revolução Industrial, né? Uma classe que surge, uma mudança social importante, é a consolidação da burguesia industrial e do proletariado urbano, desse operariado que vai se dedicar a trabalhar dentro dessas fábricas. E qual era a condição de trabalho, né? Péssimas, precárias, vamos dizer logo de cara, né? Primeiro que você tem uma massa gigantesca de pessoas saindo do campo e indo para cidades que não vão ter a infraestrutura necessária para absorver, né, essa população. Então a Londres do final do século XVIII e das primeiras décadas do século XIX não era uma cidade bacana de se viver. O que a gente chama de favelas, né, locais com moradias precárias, de madeira, esgoto correndo a céu aberto, sem água, sem coleta de lixo, então, epidemias, pestes, doenças, banditismo, violência, era algo muito presente nessas cidades industriais europeias. Tanto é verdade que a literatura, mais uma vez, uma fonte maravilhosa da gente estudar esse período, né? O grande clássico da literatura inglesa do século XIX é Sherlock Holmes, né? E justamente porque trata de crimes, de uma cidade violenta, de uma cidade perigosa como era Londres, né, durante o século XIX, uma cidade suja, cinzenta, industrial, né, enfim. Então não era uma cidade, né, um ambiente tão bacana de se viver. As condições de trabalho duríssimas, né, não havia uma legislação que regulasse jornada de trabalho, salário mínimo, nenhum tipo de assistência ou de direito trabalhista, né? Então você tinha jornadas de trabalho extensas, não havia descanso semanal, os salários eram miseráveis, né?
Ao ponto do Gilberto Freire, por exemplo, né, o autor da Casa Grande Senzala, a falar que era melhor ser um escravo no Brasil do que ser um operário nas fábricas de Londres. Você tinha discriminação de gênero, mulheres, novidade, né? Recebiam menos que os homens. Trabalho infantil, algo muito comum nas fábricas, né? Até em algumas atividades específicas, por exemplo, na indústria têxtil, né? Como as crianças tinham as mãos menores e mais delicadas, para aquele trabalho era uma mão de obra preferida pelos industriais. Os ambientes das fábricas eram totalmente insalubres, quentes, abafados, sem a circulação de ar. Não, EPI, meu parceiro, equipamento de proteção individual, isso não existia. Se o sujeito perdesse uma mão, sofresse algum acidente, rua, né? Se ele ousasse questionar essa lógica, rua, não havia nenhum tipo de lei, né, que regulasse essa relação empregado-patrão. Como eu disse, se a situação dentro da fábrica era ruim, essa pressão do desemprego, né, o famoso exército e reserva, se você ousasse reclamar, você era demitido sumariamente, porque ali tinha uma fila enorme de miseráveis, né, esperando seu lugar. Mais uma vez a literatura se apresentando aqui como uma fonte histórica maravilhosa, Os Miseráveis, do Victor Hugo, né, que se eu não me engano, é do Victor Hugo, né? Do Victor Hugo ou Alexandre Dumas, acho que é do Victor Hugo, se não me engano. É uma obra maravilhosa que ilustra justamente, um caso da França, mas vale aqui para a gente poder ver, né, de fato, como é a condição dessas pessoas que trabalham nesse início da Revolução, tá? Fora das fábricas, a vida é precária também, da mesma forma, os bairros operários, como eu falei para vocês, sem nenhum tipo de infraestrutura. Isso fez com que, ao longo do tempo, os trabalhadores começassem a perceber essas desigualdades, esses abusos e começassem a se organizar. Na Inglaterra surgem as chamadas trade unions, né, as primeiras associações de trabalhadores, e depois os sindicatos que vão reivindicar, né, melhorias para os segmentos, sindicato da indústria têxtil, sindicato da indústria mecânica, e assim por diante. O primeiro movimento, né, operário de destaque que nós temos é o movimento ludista, final do século XVIII e início do século XIX, os famosos quebradores de máquinas, né? Esses operários, eles acreditavam que o responsável pelo desemprego e pelos baixos salários era a substituição do trabalho humano pelo trabalho das máquinas, o que não é verdade, né? Existe todo um debate sobre isso. A máquina substitui a mão de obra? Não, ela exige cada vez mais uma mão de obra qualificada, e não é todo mundo que tem essa qualificação, né? Então, de certa forma, o desemprego ele acaba surgindo, mas não é a máquina que acaba com o emprego, ela reformula as relações de trabalho, né? O sujeito que cortava cana aqui nas lavouras próximas a Rio Verde há 20, há 30 anos atrás, ele perdeu o emprego para o operador da máquina, né? Uma máquina, ela faz o trabalho de centenas de boias frias, mas quem vai dar manutenção nessa máquina, quem vai operar, quem vai vender, né? Quem vai dar o suporte técnico? Então a mecanização, ela cria outros postos de trabalho, mais postos de trabalho qualificados. O coitado do boia fria, né, semi-analfabeto, ele não vai ter condições de se inserir nessa nova realidade. É o que acontece aqui. O operário semi-analfabeto, miserável, ele não vai ter condições de acompanhar, né, esses saltos tecnológicos dados aqui no início do século, no final do século XVIII, início do século XIX. Por isso que na Europa, principalmente na segunda metade do século XX, nos Estados Unidos também, a preocupação com a criação de sistemas universais de educação para você ter minimamente uma mão de obra qualificada para essas novas tecnologias que vão sendo inseridas. Bom, esse cenário eu vou mostrar aqui para vocês algumas imagens, né? Aqui uma fotografia de crianças, né, operando equipamentos da indústria têxtil, trabalho infantil, algo muito comum dentro dessa realidade, né, da indústria. Aqui nós temos os chamados cortiços, né, que eram moradias típicas das cidades industriais europeias. Você vê aí casas, né, muito próximas uma das outras, várias famílias ocupando esses cubículos, né, dentro dessas casas em condições extremamente precárias. O trabalho nas minas de carvão, que é algo também muito degradante na condição, né, humana, aí, um trabalho arriscado. E as consequências, né, os impactos da industrialização. Poluição, o aumento do consumo de recursos naturais, poluição do solo, do ar, da água, né? O aumento populacional, você vai observar, à medida que a indústria ela vai avançando, a população cresce, porque a indústria oferece melhores condições de alimentação,
né, medicamentos, qualidade, né, lógico, eu falei, no começo é ruim, mas depois isso vai melhorando, né, o acesso a essas novas tecnologias, a mudança do sistema produtivo, né, e também a questão da nova classe social, a burguesia industrial e o proletariado, beleza? Fiquem com Deus, até a próxima!